Bom, pessoal, então aqui eu já estou na minha interface do Revit para mostrar a vocês uma aplicação prática dessa Lookup Table. Eu escolhi um objeto simples aqui só para a gente entender os conceitos básicos e a ideia é que a gente consiga parametrizar esses 3 parâmetros que aparecem aqui: espessura, raio externo e raio interno, tá? O parâmetro de entrada que eu vou dar para esse elemento é o DN, que é o diâmetro nominal. Então esse aqui é o único que eu vou precisar preencher e todos os outros vão ser alterados automaticamente conforme o que ele for pesquisar ali na minha tabela de pesquisa, tá bom? Antes, só para que vocês consigam entender o contexto, eu tive que parametrizar toda a minha família, né, o que eu preciso. Então no caso aqui eu deixei parametrizado a espessura, que é justamente esse parâmetro aqui, e também deixei parametrizado os meus diâmetros, né, os meus raios. Então, primeiro parametrizei o raio externo e depois o raio interno aqui, para ele fazer esse oco no meio do elemento. Beleza? Então, fechado isso, entendido isso, criado todos os parâmetros aqui que eu vou precisar, agora a gente vai partir para parametrizar a nossa tabela de pesquisa. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é criar o nosso parâmetro que vai indicar qual a tabela que a gente vai pesquisar, beleza? Então aqui eu vou criar em novo parâmetro de família, lookup has been. Vou deixar como um parâmetro de tipo mesmo. Vou escolher aqui parâmetro de texto e vou deixar no grupo construção, que é o meu primeiro grupo que aparece ali, por uma questão de organização. Dou um OK. Então, criado esse parâmetro, eu vou precisar colocar aqui no campo dele de valor o nome da minha tabela que o Revit vai gerenciar, né? Que o Revit vai buscar a pesquisa dele. Então, só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a tabela que a gente vai usar nesse exemplo. Eu vou simplesmente dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui. E depois, na sequência, eu venho em gerenciar a tabela de pesquisa. Então, vou clicar aqui em importar e vou puxar do meu arquivo do computador aqui para dentro da minha gerenciar tabelas de pesquisa. Dou um OK e agora a minha tabela de pesquisa já está atrelado ao meu elemento. Então, só para vocês entenderem qual que é a estrutura que eu organizei aqui do meu CSV, antes da gente continuar colocando a fórmula lá, eu vou explicar a vocês o que eu defini aqui. Então, como eu comentei, a primeira linha é sempre o cabeçalho do item. Então aqui eu tenho que o nome do parâmetro é a primeira coisa que vai aparecer em cada uma dessas células que eu coloquei aqui. Então significa que isso aqui é o DN, certo? Esse aqui é o raio externo, esse aqui é o raio interno e esse aqui é a espessura, tá? E é isso aqui que eu vou estar parametrizando. Então, DN é o meu dado de entrada e os outros são os que eu vou parametrizar através da fórmula, tá? A primeira coluna aqui vai ser ignorada, então eu poderia escrever qualquer coisa, escrever aqui, por exemplo, diâmetro 40, só para eu saber que é relacionado ao diâmetro. Enfim, optei por deixar 40, é o padrão que normalmente a gente vê dentro do Revit e acaba acostumando fazer assim também. Para todos, eu vou indicar que é um parâmetro de comprimento e coloquei aqui como milímetros para todos eles, porque normalmente o comercial é feito em milímetros. Então, se você entrar nas especificações da Tigre, da Manco ou de qualquer fornecedor autenticado, a gente vai ver que eles sempre estão referenciando todos os elementos em milímetros. E por isso eu escolhi deixar essa unidade aqui também. Beleza? Então, para organizar isso aqui, você sempre tem que estar com acesso às especificações do fornecedor, né? Então, entender o que você quer colocar aqui e depois criar um a um aqui cada um dos parâmetros conforme a especificação que você precisa, beleza? Então, isso aqui foi uma pré-configuração que eu fiz. Ponto importante, o nome que aparece aqui na tabela tem que estar também aqui no nome da aba, tá bom? Então, deixei aqui aula Lookup Tables igualzinho ao que está escrito no meu arquivo Excel, que por sua vez é igualzinho ao nome que está aparecendo aqui dentro do meu Revit, tá bom? Então, como eu já comentei, a estrutura da fórmula sempre vai ser size
lookup, abre parênteses, você vai escrever agora o nome do parâmetro e tá indicado o nome da tua tabela, do teu ponto CSV, vírgula, o nome do teu parâmetro que ele vai puxar lá dentro da tabela. Então, igual eu comentei ali, aqui nesse ponto você tem que escrever o nome da coluna que ele vai puxar. Então, como é o parâmetro espessura, eu digo que ele deve puxar a coluna espessura. Caso ele não encontre, o valor que ele deve retornar é 0 milímetros. E o parâmetro de entrada que ele vai entender ali para puxar é o DN. Observe que o DN ele aparece tanto aqui, que é onde eu vou preencher dentro do Revit, quanto no meu ponto CSV. Isso quer dizer que a coluna B é a coluna que ele vai usar para pesquisar todos os outros parâmetros. Se eu, por exemplo, colocasse esse DN aqui para a coluna F, ou invertesse a ordem, né, colocasse a espessura aqui na coluna B, não iria funcionar. Então, o parâmetro de pesquisa dele, que é o parâmetro de entrada aqui do Revit, sempre tem que estar na coluna B. Ponto muito importante de ser entendido, tá bom? Agora, para fazer as outras fórmulas aqui, fica mais fácil, né? A gente só precisa mudar o nome. E tá feito, tá? Vejam até que ele já tá puxando aqui, ó, alguns parâmetros. Como eu já tinha feito o teste antes, ele já estava pré-preenchido e nem deu para perceber. Mas ó, os parâmetros que eu coloquei foi 40, então vou ajustar aqui para 40, aplicar, e ele já faz a alteração automática. Vejam que o que ele preencheu nos outros itens ali é exatamente o mesmo valor que eu coloquei aqui dentro do meu Excel. Então, dei o input de 40 milímetros no DN, ele me retorna uma espessura de 10, um raio externo de 21.8 e um raio interno de 11.40. Depois, 50, aplica, 75, deixa eu ver o próximo, 150 e aqui 200, para todos os parâmetros que eu tinha colocado ali. Beleza? Então, com apenas um único tipo, standard, eu consigo fazer todas as alterações que eu quero aqui, sem precisar ficar criando novos tipos para cada um dessas dimensões. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado e até uma próxima.